A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo a carta aos Colossenses, os capítulos 1, 2, 3 e 4. Lembrando que a versão que usamos é Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá então? Capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e a paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e o amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis em pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte do que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, ao mistério que estivera oculto nos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória, o qual nos anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de apresentarmos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficazmente em mim. Então, o compromisso de Paulo no discipulado pleno dos crentes para o amadurecimento na fé. Vamos agora, irmãos, para o capítulo 2. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria e do conhecimento ocultos.
Assim, digo para que ninguém vos engane com raciocínios falácios, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes a Cristo, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, da qual fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o corpo e de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, isto é, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, o qual igualmente fosse ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou de dia de festa, ou de lua nova, ou de sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, com pretexto de humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce, e o crescimento procede de Deus. Se morrerdes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que vos vivesse deste mundo como se sujeitais a ordenanças? Não manuseie isto, ou não prove aquilo, ou não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas essas coisas com o uso se destrói. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então, meus irmãos, agora nós vamos para o capítulo de número 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifesto com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lascívia, o desejo maligno, a avareza, que é um tipo de idolatria, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despojeis do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E acima de tudo isto, porém, se revista de amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, para a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutualmente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo quanto fizerdes, seja em palavra ou em ação, fazei tudo em nome do Senhor,
em nome do Senhor Jesus, dando por ele sempre graças a Deus. Esposas, sede submissa aos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas esposas e não as trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei aos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. E aí, meus irmãos, o capítulo 4, versículo 1, é a conclusão aqui, desse argumento de Paulo. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes um Senhor no céu. Agora, irmãos, o prosseguimento aqui, do capítulo 4. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria com os que estão de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com um expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. E em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Sauda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Sauda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Sauda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que se hospeda em sua casa. E, uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai para que também seja lida dos laodicenses, e os de Laodiceia lede igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para cumprir-te. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Então, meus irmãos, concluímos aí mais uma leitura na carta aos Colossenses. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Que os irmãos deixem aí o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo como relevante. Que os irmãos possam se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, possam também compartilhar esse vídeo com mais pessoas e, claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.